Olá, bom dia. Eu saudo a todos irmãos e amigos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero orar por você, orar no nome de Jesus, juntamente com você, repreendendo todo o mal, repreendendo toda a astuta e cilada do diabo, todas as ciladas diabólicas contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua fé. Vamos orar ao Senhor no nome de Jesus, confiando no milagre, confiando no agir de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, nesse dia de hoje, nesse momento, eu oro em nome de Jesus, juntamente com a tua igreja, os teus servos, com aqueles que estão, meu Deus, nesse momento prostrados, orando juntamente comigo ao Senhor, clamando no nome de Jesus por um grande milagre sobre a vida de um parente, de uma mãe, de um pai, de um tio, de uma tia, de um sobrinho, uma sobrinha, ou seja, de uma pessoa querida, amada da família. Nesse dia de hoje, nesse momento, nós oramos no nome de Jesus, repreendendo todas as astutas e as ciladas de Satanás, repreendendo os laços malignos, as obras do inferno. Só o Senhor é Deus, de perto, Deus de longe, o Deus que cura, o Deus que transforma, é o Deus que nós servimos, é o Deus que faz grandes obras, grandes coisas, e nós estamos vendo, e nós estamos sentindo o Senhor, tu operar grandes coisas, grandes maravilhas. No nome de Jesus, nós oramos para a glória do teu nome. Aquele que está depressivo, esta mulher que está depressiva, esse homem, esse jovem que não tem vontade de sair dentro do quarto, de viver, de correr atrás das coisas dessa vida, meu Pai, que é lícito. Em nome de Jesus eu oro repreendendo toda a obra diabólica, toda ação do diabo na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu oro no nome do Senhor Jesus e amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você sentiu, está sentindo aí a graça, o poder de Deus na sua vida? Eu estou sentindo aqui, quando nós nos prostramos diante de Deus, buscamos ao Senhor, oramos ao Senhor, confiando no milagre, Deus opera maravilha, Deus abre portas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, louvado seja Deus. Sem delongas, vamos para o texto bíblico de hoje, louvado seja Deus, que se encontra no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 16, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo número 5, versículo 16, que diz assim a poderosa palavra de Deus: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retede o bem. Abstei-vos de toda a aparência do mal. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos, estamos diante de um texto bíblico da palavra de Deus, onde nós estamos vendo o apóstolo São Paulo, nessa segunda carta à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, ele descreve, ele finaliza aqui esse capítulo de número 5 da primeira carta, epístola à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses. E Paulo deixa uma recomendação para a igreja, para o povo de Deus, para os cristãos, para os crentes que estavam ali, para aqueles que serviam a Deus em espírito e em verdade, louvado seja Deus. Paulo ele diz: regozijai-vos sempre, ou seja, alegrai-vos sempre, em qualquer circunstância, em qualquer momento. Nós temos que, essa alegria é a alegria que vem de dentro, a alegria interior, porque certamente, exteriormente, você está passando por alguma coisa, ou alguém na sua família, uma tribulação, uma enfermidade, um problema grave, uma doença, seja o que for, mas você tem que se alegrar por dentro, alegrar em Cristo Jesus, na salvação, sabendo que Ele te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, sabendo que Ele é o Deus onipotente, onisciente, onipresente, é o Deus que quando chega às 6 horas da tarde, vai escurecendo, vai chegando a noite. Que coisa linda são as coisas de Deus. Quando vai amanhecendo o dia, o sol vai se abrindo, vai chegando a luz do sol, a luz da aurora. Que Deus maravilhoso, que Deus poderoso.
Deus pode fazer tudo, aquilo que pensamos, que imaginamos. Deus pode fazer muito mais por você, pela sua família, pela minha vida. Louvado seja Deus. Deus é poderoso e glorioso. Louvado seja Deus. Então nós temos que nos gloriar, nós temos que regozijar sempre na presença de Deus, na presença do Espírito Santo de Deus, porque Jesus, Ele é aquele que cura, aquele que salva e o que leva para o céu. Louvado seja Deus. Orai sem cessar, a nossa oração tem que ser sem cessar. Não, mas eu estou cansado de orar 5 anos, 6 anos, 10 anos. Qual é a recomendação de Deus? Não é a recomendação pastoral, é a recomendação aqui apostólica, não é a recomendação aqui de um obreiro, de um irmão, de uma pessoa. Essa aqui é a recomendação de Deus, bíblica. Louvado seja Deus. Orai sem cessar, a oração não pode cessar, tem que ter oração. A oração mexe no coração de Deus, o clamor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então nós temos que dar graça em tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. A vontade de Deus é nós dar glória a Deus, dar graças a Deus, porque Deus está trabalhando, Deus está agindo. Deus trabalha não é só em momentos gloriosos, multidões, não. Deus trabalha, a Bíblia diz, onde está 2 ou 3 que se reúnem no meu nome, ali eu estou no meio deles. Aleluia, louvado seja Deus. Para isso nós temos que estar cumprindo essa palavra e vivendo essa palavra, para que o Espírito, para que o Senhor Jesus habite no meio de nós. Não extinguais o Espírito. Como é que eu extingo o Espírito? É quando eu dou lugar à carne, quando eu dou lugar às coisas terrenas, quando eu não priorizo o reino de Deus, quando eu não vivo em jejum, em oração, buscando, consagrando. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As coisas velhas passaram, o Espírito Santo está dizendo hoje. As coisas velhas passaram. Temos que marchar para frente. Aleluia. Quem não tem pecados, que pecamos no passado, ficou as marcas em nós, todos temos, mas nós temos que marchar, ir para frente, orando, buscando o Senhor e repreendendo as forças de Satanás. Louvado seja Deus. Versículo de número 20. Não desprezeis as profecias. Não podemos desprezar as profecias. Desprezar o quê? Debochar, está desconfigurando. Não ouça as profecias. Agora você vai entender e compreender se essas profecias são de Deus ou não. É o tempo que vai dizer. Nós não podemos desprezá-las. Nós temos que ouvi-las. Se vão cumprir ou não. Não podemos acreditar nas profecias, no sentido de profeta, profetizando, logo de imediato. Temos que compreender e entender se é o Espírito Santo de Deus comunicou conosco, é o mesmo Espírito, amém, glória a Deus. Se não, vamos ouvir e vamos esperar se cumpri-las. Versículo 21, examinai tudo, retende o bem. Nós temos que examinar as coisas, examinar tudo. Aquilo que for bom, retemos para nós, para a comunidade cristã, para a igreja, para a sua família, para a sua casa, para a sua vida cotidiana. Então nós temos que reter o que é bom, e aquilo que não serve, que não presta, descartarmos, porque o Espírito Santo de Deus, ele fala, ele trabalha em nossas vidas. Louvado seja Deus. Versículo de número 22, abstei-vos de toda aparência do mal. Esse versículo, ele é um versículo extraordinário, é um versículo forte, é um versículo que diz que nós temos que nos abster de toda aparência do mal. Louvado seja Deus. Não só aquilo que é mal, olha, aquilo é mal, eu vou me abster. Não, aquilo que pode aparentar ser mal. Seja quem for, seja o que for. Nós temos que fugir, se afastar, abster da aparência do mal. Não pode nem ser, aqui, não é mal não, mas aparenta, sai fora.
Fuja, saia da aparência do mal, da aparência do diabo, da aparência de falsas amizades, da aparência de falsas pessoas, falsos crentes. Saia da aparência das amizades do mundo, das amizades diabólicas, das amizades que não trazem edificação para a sua vida cristã, para a sua casa, a sua família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Lá a Bíblia está dizendo que todo aquele que se constitui amigo do mundo torna-se automaticamente inimigo de Deus. Você quer ser amigo de Deus? Anda com Deus. Fala, bota para fora. Despeja tudo diante de Deus, os teus problemas. Chorando, buscando, noite e dia, clamando o nome do Senhor. Deus pode ouvir e pode resolver os teus problemas, as tuas dificuldades, as tuas demandas. Mas quando nós botamos para fora e lançamos para pessoas ao nosso derredor, nós estamos priorizando as pessoas, as amizades. Nós temos que priorizar Deus, o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Porque 90 e tantos por cento do nosso problema, o mundo, o povo, as pessoas não podem resolver. Mas Deus pode resolver, louvado seja Deus. É isso que o Senhor fala ao meu coração nessa manhã, nesse dia de hoje, e fala também para você. Coloca as suas demandas diante de Deus, diante do Senhor, Criador do céu e da terra. Absteve de toda aparência de mal, sai fora. Se aprofunda na palavra. Se aprofunde em buscar o Senhor. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, o apóstolo Paulo, naquela carta à igreja de Éfeso, depois de trazer saudações, de trazer doutrina, palavra, poder de Deus, trazer tudo ali completamente, no capítulo 6, a partir do verso 10, ele diz: no demais, irmãos meus. Ou seja, ele já tinha ensinado, explicado tudo para a igreja do Senhor, para o povo de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortaleza venha na força do poder de Deus. É no Senhor que temos força e temos coragem e fortaleza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Absteve de toda a aparência do mal. Absteve-vos, sai fora de toda a aparência do mal. Louvado seja Deus. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que é digno toda honra, toda glória e de toda adoração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o versículo 23 nos diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amém? Louvado. Veja as recomendações do apóstolo Paulo aqui. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito de vida. Louvado seja Deus. E alma, temos espírito de vida, temos uma alma. E corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso espírito, nossa alma, nosso corpo tem que estar preparado, reservado para o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A oração final de Paulo em favor dos crentes tessalonicenses é que sejam santificados para um melhor exame, para esperar o Senhor Jesus, para esperar a glória, a graça, para esperar a vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja. Louvado seja Deus. Não extingua o espírito, não desprezar as profecias, dai graça em tudo, examinai tudo, retende o bem. Louvado seja o nome do Senhor. Absteve de toda a aparência do mal. Tudo que não é de acordo com o nosso chamado em servir a Deus.
despreze, saia fora. Agrade unicamente o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ou seja, na palavra, no nosso chamado, que o Senhor nos chamou para servi-lo em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua palavra, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Eita glória! Fique na graça, fique na paz do Senhor Jesus. E o Deus de paz ilumine, te abençoe ricamente no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.